Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre nível de ação na NR9. Então, vamos começar pela NR9, item 9.3.6. Para fins desta NR, considera-se nível de ação o valor acima do qual deve ser iniciada as ações preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de que a exposição a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. As ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, que eu falei lá, controle sistemático, a informação aos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores precisam conhecer o nível de ação, e o controle médico, que aí já entra a NR7, ok? Então, o que é o nível de ação? Sobre isso é que nós vamos estar falando. Você precisa entender uma coisa: o PPRA tem ligação com a NR15, ou seja, a NR9 tem ligação com a NR15. Pouca gente sabe disso. Poucos profissionais de segurança do trabalho se dão ao trabalho de entender sobre isso. Mas saber sobre isso é fundamental para você ter um PPRA eficiente na sua empresa. Então, o PPRA, a NR9, tem ligação com a NR15. Você nunca pode ignorar isso. E também a NR9 pode ter ligação até mesmo com a ACGIH, A NR9 deixa em aberta essa possibilidade. Então, quando não houver limite de tolerância na NR15, eu posso buscar na ACGIH, eu posso buscar em qualquer outra norma, para buscar a segurança do meu trabalhador. O objetivo de você trabalhar com limite de tolerância, com nível de ação, é você ter parâmetros. O que acontece hoje? O profissional avalia o ambiente de trabalho, e aí ele avaliou, ele descobriu lá não sei quantos decibéis, não sei quantos ppm, e ele não sabe o que fazer com essa informação. Então, de que adianta eu avaliar se eu não souber o que vou fazer com essa informação depois? Bom, com esse exemplo aqui, você vai saber como usar essa informação. Então, os critérios que nós vamos estudar hoje: nível de ação e limite de tolerância. Vamos começar abrindo aqui para a gente já começar o nosso estudo. E aí vem uma coisa interessante, não é verdade? Nem todo agente tem limite de tolerância. Se você observar a NR15, você vai perceber uma coisa interessante. Alguns agentes até dão insalubridade, mas não têm limite de tolerância. E, consequentemente, não tem nível de ação. Exemplo, umidade. O simples fato da pessoa, do trabalhador, trabalhar em ambientes úmidos, molhados, ele já tem direito à insalubridade, mas não tem limite de tolerância e, consequentemente, nível de ação. E a gente tem mais uma verdade escondida aqui. O limite de ação se aplica apenas a quantificáveis. E a gente tem outra verdade aqui: não confie cegamente nos limites de tolerância. O Mário Sobral até fez um vídeo sobre isso, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E ele falou uma coisa interessante. Olha que coisa, pelo menos para a gente pensar um pouco. A nossa NR15 é bem antiga, não é mesmo? Tá certo que ela sofre algumas, passa por algumas atualizações. Mas ela foi lançada em 78 e alguns dos critérios permanecem lá até hoje. E por que a nossa foi feita em 78 e permanece assim, com exceção de algumas que vão sendo atualizadas, e a ACGIH, a norma americana, é atualizada todo ano? Então, por isso, você não deve confiar cegamente nos limites de tolerância. E ainda tem outra coisa, que é a susceptibilidade individual, que nós vamos estar falando daqui a pouco. Então, Nestor, como é que eu aprendo sobre nível de ação e limite de tolerância? Para ilustrar, pensa nisso aqui como se fosse um copo, tá? Um copo. E ao invés de você colocar água nesse copo, você vai colocar ruído. Faça essa analogia, que vai facilitar bastante a sua compreensão. Vamos começar pelo limite de tolerância, O limite de tolerância
do ruído ocupacional é de 85 decibéis. O nível de ação é metade do limite de tolerância. O dobro de 85 é quanto? 170, não é verdade? E quanto é a metade de 85 decibéis? Quanto é a metade de 85 decibéis? Se você disse 42,5, você errou. Por quê? No ruído ocupacional, a exposição dobra ou diminui a cada 5 decibéis, ok? Para fins da NR15, a cada 5 decibéis. Então, o dobro de 85 decibéis não é 170 decibéis. O dobro de 85 decibéis é 90 decibéis. Da mesma forma, a metade de 85 não é 42,5. A metade de 85 é 80 decibéis. Então, o nosso nível de ação aqui é 80 decibéis. Isso aí. Então tá, faz de conta que isso aqui é um copo. Como é que você vai compreender isso? Um copo onde você vai colocando aqui a nossa água aqui, que no caso é o ruído. Então vamos lá. Você colocou o ruído, chegou aqui a 80 decibéis, né? O seu copo está pela metade. O que vai acontecer? Daqui para cá você tem ação. Você vai ter que trabalhar no controle do ruído ocupacional. Tá? Daqui para cá você tem ação. E aqui você não vai atuar, né? Lembrando, não é só chegar e falar, poxa, deu 80 decibéis, deu 81 decibéis, toma aí um protetor auditivo. Nada disso. Você precisa lembrar da hierarquia das medidas de controle, né, mostrado pela NR9. Medidas administrativas, medidas coletivas e, por último, medida de controle individual, que é o famoso EPI. Então, você vai continuar colocando água nesse copo, por exemplo, né? Nosso caso do ruído. E o que acontece quando o seu copo derrama? Você passa do limite de tolerância. Por que derramou? Porque você passou do limite. E aqui, passou do limite, o que acontece? O trabalhador passa a ter direito à insalubridade. Porém, eu preciso lembrar de uma coisa importante. Insalubridade nós não tratamos, nós não abordamos aqui dentro da nossa NR9. Nós não abordamos aqui dentro do nosso PPRA. Insalubridade é preciso ser abordado na NR15. É preciso fazer um laudo de insalubridade. Outra questão que eu preciso ficar muito presente é com a susceptibilidade individual. Como eu disse para vocês, nós não podemos confiar cegamente no limite de tolerância. Ele é um parâmetro importante, sim, mas não devemos confiar cegamente nele. Assim como não devemos confiar cegamente no nível de ação da NR9. Então, o que eu devo fazer? Eu devo ficar de olho aqui, ó, na susceptibilidade individual do trabalhador. Porque pode ter trabalhadores que, quando com 78 decibéis, eles já vão ter problema de audição. Eles já vão ter zumbido no ouvido. Eles já vão ter problemas. O que eu sugiro para você? Trabalhe numa zona de segurança. Se a NR diz 80, trabalha com 79, trabalha com 78, para não correr risco nenhum. Fazendo assim, você está transformando o seu PPRA num programa à prova de balas. Importante, sempre que a NR15 fala de exposição, limite de tolerância, ela está falando de exposição sem proteção. Então, passou aqui dos 85 sem proteção, eu vou pagar insalubridade. Para mim atenuar, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 85 decibéis e vou dar uma olhadinha, por exemplo, na caixa do EPI, tem o nível de ruído que ele atenua. Então eu vou pegar 85 menos o nível que ele atenua e pronto. Eu cheguei à proteção que o meu EPI fornece. Então repare que é muito importante você entender de nível de ação e de limite de tolerância. Senão você vai avaliar, mas não vai saber como controlar e quando controlar o agente de risco no seu ambiente de trabalho. Esse mesmo conceito de nível de ação
você pode usar para o ruído, que no caso é verificado em dose. Você pode usar para produtos químicos, que no caso é verificado através da concentração. E você pode usar também para vibração. Outros agentes citados, como é o caso do calor, têm limite de tolerância, mas não tem nível de ação. Espero que você tenha gostado da nossa nova ferramenta de trabalho aqui, e espero que você tenha gostado de entender mais sobre o limite de tolerância e sobre o nível de ação. Se você quiser estudar pessoalmente comigo, eu vou estar dando esse treinamento de PPRA em alguns lugares pelo Brasil. Clica na bolinha aqui e você vai saber onde será o próximo local. Gostou do vídeo? Então curte e se inscreva no canal, porque vem muita coisa boa por aí, hein? Até mais. Tchau!